muito boa noite, seus pó da terra, tamo junto e fé, café, papo com gente grande. Eu sou o Rodrigo Boni aqui na voz. Ednei Matias na sintonia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao Fé e Café, papo de gente grande, daquele jeito. Papo de gente grande por quê? Porque aqui a gente não vai massagear ego de ninguém, a gente vai dar o papo reto, doa quem doer, para que você seja liberto, para que você possa conhecer novas coisas ou realmente que a sua visão seja aberta para as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, certo, Ney? Certo, isso aí é oração de Jabes, mano. Jabes. É que eu tô lendo a Bíblia. Ô, glória a Deus. 1 Crônicas 9:10. Não, 4, 9, 10. Acho que é isso mesmo. Eu já passei de crônicas aí. Agora Se inscrevam no canal, compartilhem, interajam conosco. E agora vou apresentar, em grande estilo, o nosso grande mestre altamente qualificado, Rodrigo Moraes. Que rujam os tambores. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Depende do horário que você vai assistir. Se você estiver ao vivo com a gente, boa noite. Que agora, 21 horas, estamos ao vivo. Ao vivo em mais um Fé e Café, mais uma conversa, um papo de gente grande. Hoje, para a gente seguir essa conversa, semana passada nós tivemos aqui a presença ilustre do pastor Rafael Ferreira, que esteve aqui com a gente, num programa especial, né? Foi o segundo pastor que nós trouxemos aqui, né? O primeiro foi o Fábio Ito, o segundo foi o... Acabei de falar o nome dele. Pastor Rafael Ferreira. Ô, gente... Rafael Ferreira. Eu tô com café aqui, mas eu ainda não tomei, então por isso, você me perdoe. Quando eu tomar, tudo muda. Eu tava com o Rafa hoje lá no estúdio lá. Ah, que legal. Você tava com ele. Foi muito bom, muito boa a conversa. O Rafa tem muita coisa boa para compartilhar. Então a galera que não segue ainda o Pod Cristo, siga lá depois, procura aí no Instagram, procura aí no YouTube, tem alguns programas muito legais. Inclusive, nós já tivemos lá, né? Em momentos distintos, mas nós já tivemos lá. Sim. Então, segue lá o Pod Cristo, que vai ser bem legal. E hoje a gente vai seguir esse papo, né? De falar sobre o Evangelho do Palco e o Evangelho da Cruz. E a gente conseguir fazer essa distinção entre uma coisa e outra, para poder trazer essa conversa à tona e falar sobre relevância ou vaidade. Porque não é novidade para ninguém a gente falar sobre a glamourização que a gente trouxe em cima da mensagem do Evangelho. Antigamente, ser cristão era ser caretão assim mesmo, né? Porque o estereótipo era formado, a gente era zoado na escola. Tinha um garoto que estudava comigo, quando eu estava na 6ª série, 7ª série por ali, tinha um garoto que ele era crente. Eu era filho de crente, então eu sabia, mas um pouquinho ali da pá virada, mas esse garoto, ele era crente. E, cara, a gente tirava muito sarro dele, a gente aloprava ele, zoava demais, todo mundo, a escola inteira. Porque esse era o sinônimo antes, né? Você era um cara desconectado da realidade do mundo, das coisas do mundo. Você se vestia diferente, você falava diferente, suas respostas eram diferentes, suas prioridades eram diferentes, tudo era diferente. De repente, com esse advento do mundo gospel, muita gente não sabe, principalmente as pessoas com pouca idade, que já nasceram nessa onda do mundo gospel e que conheceu o Evangelho através dessa realidade hoje do mundo gospel, mas o mundo gospel é que veio popularizar tudo isso, né? Popularizou através da música. Antes as músicas elas tinham um estilo único ali, todos os outros ritmos eram do diabo. Daqui a pouco esses ritmos já tinham tomado a gente também, e aí agora já não é mais do diabo, popularizou. E a gente foi popularizando muitas outras coisas. Televisão era do diabo, daqui a pouco a igreja estava na televisão, fazendo programa de TV. Então o que antes era do diabo, agora é da igreja, a gente estava usando TV para fazer programa. Enfim... esse movimento gospel, ele veio popularizando a mensagem do Evangelho, veio popularizando o Evangelho, veio fazendo com que essas coisas deixassem de ser antinaturais para se tornar natural. E à medida em que se tornou natural, nós fomos ganhando corpo, fomos ganhando forma, e hoje, 2025, janeiro de 2025, nós somos maioria. Nós somos... a maior parte da população brasileira. É possível se dizer que o Brasil é um país cristão conservador. Só que a gente olha pro
o Brasil e vai percebendo que nós temos muitos problemas estruturais, de várias formas, problemas básicos, inclusive. Aí a pergunta que nasce a partir de toda essa análise, de tudo isso poxa, o que a gente está fazendo como igreja? O que nós estamos propondo como igreja? De fato é relevante? Nós estamos vivendo uma vida relevante para o reino de Deus, em favor do reino de Deus, ou tudo isso é vaidade? A vaidade de você simplesmente estar dentro de um movimento que agora ganha notoriedade e é moda, é comum, e é até bonito hoje ser cristão. Eu acho que essa é a grande questão. Ô pastor, quando você falou dos anos 80, o primeiro cara que eu vi na televisão pregando assim foi o Jimmy Swaggart, lá nos anos 80. Então, estamos falando aí de uma memória... Eu até ouvi dizer que o R.R. Soares copiou ele, assim, a ideia de ser televisivo e tal. Inclusive, o Jimmy Swaggart acabou o ministério por causa de um escândalo. E, se eu não me engano, foi de adultério, alguma coisa nesse nível aí. Enfim. Mas o que eu quero comentar é que tinha um amigo meu... Aliás, minha avó morou em casa um tempo com a gente e ela era ultra ortodoxa. Eu acho que a gente poderia até falar que tem muitos cristãos hoje aqui que se comportam como Amish, né? Não tem essa... Não lembra assim um pouco? Esse conservadorismo ultra ortodoxo? Enfim. E aí minha avó pedia para eu levar ela no culto. A igreja existe até hoje, não lá no meu bairro, mas existe até hoje. Pentecostal daquele jeitão, de gritaria e tal. Raiz. E eu não suportava ficar na porta. Eles até podiam falar outro motivo, mas eu não aguentava. Era muito chato, cara. E tinha um menino novo lá, que tinha a minha idade, o filho do pastor. Aí eu olhava pra ele assim, tipo, ó, que nem você falou do seu amigo aí. Ocorre que eu mudei de escola, fui fazer o ginásio. Quem tava na minha sala? Menino. Esse menino. O mais bagunceiro, disparado. O mais bagunceiro, cara. E eu pensei assim, mas esse maluco não é crente? A minha cabeça, né, meu? Mas esse maluco aí não é crente? Que coisa é essa? A gente vem pra hoje, me parece que é uma vida secular e uma vida cristã. E esse tipo de comportamento é comum da gente achar. Quando a gente coloca aí o contraste do evangelho do palco e o evangelho da cruz, eu tô colocando esse meu amigo como um personagem aí, porque era comum na igreja. Ele era um exemplo, filho do pastor, lia, cantava, tudo certinho, tudo script. E na escola descabelava. Me parece, aí vamos soltar isso aí, me parece que é a falta de um discipulado, um convívio de um estudo bíblico sério. Ou o nome dele era Gabriel? Não, mano. Eu nem posso falar o nome dele, porque o nome dele não é bíblico e é muito... É muito fácil de saber quem é. Na hora. E será que a gente não passa por isso hoje, pastor? Porque o cara, às vezes, na vida secular, coloca isso entre aspas, ele tem um determinado comportamento. Uhum. Na igreja, outro. É porque assim, a gente, à medida em que foi tomando corpo esse movimento gospel, que foi popularizando o evangelho, junto com isso, para popularizar, você tem que deixar alguns princípios de lado. Algumas coisas têm que ficar de fora, senão não vai popularizar. Porque o movimento em si, o evangelho em si, ele não é popular. O movimento não é popular. Então, quando você vai popularizar o evangelho, você tem que transformá-lo de alguma forma. Ele precisa passar por algumas mutações. Porque para ele virar um apelo popular, ele tem que corresponder ao anseio das pessoas, da maioria das pessoas. E então a gente faz uma mutação, a gente faz uma transformação nele. E aí uma das coisas que foi mudada, e isso é muito interessante de perceber, porque antes você tinha realmente um trabalho de discipulado mesmo. Escola bíblica dominical, em que as pessoas aprendiam o básico ali sobre as escrituras. E tudo isso foi caindo de moda, foi perdendo espaço e foi dando lugar para outras coisas. Então hoje, no lugar do discipulado, o que você tem é um ensinamento sobre as crenças daquela denominação. E aí me perdoe, eu vou usar essa expressão entre aspas, é um adestramento. Então você vai adestrando as pessoas sobre como aquela denominação
X enxerga o que ela acha certo, o que ela acha errado, quais são os princípios que ela tem e boa, é isso. Então a gente substituiu o discipulado bíblico por pura e simplesmente um ensino de como se comportar dentro daquele local, daquela religião que você está, daquela denominação que você está frequentando. Então, à medida em que isso foi acontecendo, as pessoas foram perdendo a noção básica de qual é a vontade de Deus para elas, de qual é o desejo de Deus para elas, e elas foram agora se enquadrando dentro de princípios... dogmáticos. Dogmáticos, sim, denominacionais, essa é a palavra que eu queria achar. Elas foram se encaixando dentro de princípios denominacionais. No entanto, quando você for perceber hoje, isso virou quase que uma briga de torcida organizada. Então você tem a galera que é da igreja X, e aí você tem a galera que é da igreja Y, e você tem a galera que é não sei o quê, e é uma briga de torcida organizada, em que cada um levanta a sua bandeira, cada um fala a partir do seu ponto de vista, e a Bíblia, que é a Bíblia mesmo, que é o que deveria ser aquilo que nos pauta, ela fica de canto, ela fica de fora. Porque o que importa agora não é o que a Bíblia diz, mas é o que o meu apóstolo está falando. Uhum. Não é o que a Bíblia diz, mas é o que eu tô vendo aqui no culto na hora. Uhum. Cara, que legal, assim, Deus tá fazendo milagres e não sei o quê. E, nossa, que movimento, que coisa incrível. Olha como tem isso, tem aquilo. É o movimento. Ah, mas tá vendo, fulano fez isso, ele fez um voto com Deus e deu certo. E Deus está respondendo. Então, você tira o discipulado bíblico e você coloca esses pontos como evidência. Então, é a afirmação do seu apóstolo, do seu pastor, do líder ali do movimento, é a afirmação positiva dele, são os sinais que vêm acompanhando aquilo, então tá dando certo. Uhum. E aí a galera vai deixando a Bíblia de lado, Sim. vai deixando o discipulado de lado e vai tomando conta disso. E as informações hoje estão tão mais rápido e fáceis de você encontrar, né? Mas a galera prefere ainda ser manipulada por esse tipo de líderes, né? Porque tem preguiça de estudar, preguiça de perguntar, preguiça de pesquisar, de se informar, e acaba sendo levada por esse vento aí de imposições, né? Porque não querem pesquisar. Posso ainda colocar uma pimentinha a mais? Às vezes não é nem preguiça. Porque assim, se você for conversar com uma pessoa dessa, ela conhece tudo sobre a visão apostólica que ela está debaixo ali da igreja. Ela conhece tudo, ela foi atrás de tudo, ela sabe tudo. O problema, na maior parte das vezes, ele está exatamente no desejo do nosso coração. Aquilo representa o que a gente quer. Então não é ignorância por ignorância mesmo. É porque aquilo representa o que eu quero. O que eu espero de Deus? Pô, eu espero que Deus seja aquele cara poderoso que me dê uma força quando eu preciso. Eu espero que ele entre com providência, que cuide da minha família, que me dê um bom emprego, que prospere, que me dê dinheiro, que me faça viver por cima. É isso que eu espero. Um Deus delivery. Quando chega alguém com essa proposta, cara, é isso que eu quero. Então, eu até me aprofundo naquilo. Uhum. Porque quando você vai conversar, você percebe que não são pessoas ignorantes. Existe muita gente ignorante. Vamos separar aqui as coisas, né? Tem muita gente ignorante, sim. Né? Gente que tá ali, tá sendo manipulada porque é ignorante mesmo. Que não sabe o que é. Não consegue ter uma leitura crítica de um texto. E beleza, essa galera tá sendo manipulada. Tem outras pessoas que elas conseguem fazer a leitura crítica do texto. Só que aí elas são conduzidas pelo desejo dos seus corações. Que aí é o que o Paulo vai falar para o Timóteo. Eu falar ao Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão se interessar mais pela sã doutrina. Vai chegar um tempo em que elas vão atrás de doutores que falem aquilo que elas querem ouvir. É comichão nos ouvidos. Elas querem ouvir sobre aquilo, porque elas querem isso, elas desejam isso, o sonho delas, o objetivo que elas querem alcançar é isso, então elas vão atrás disso. E aí quando aparece um cara que vai falar isso que eu quero ouvir, é a fome com a vontade de comer, é o encontro perfeito. E aí esse encontro sai casamento. Obviamente, pastor, que a gente não pode generalizar, né? Mas eu queria lembrar uma coisa que o Boni hoje entrevistou o Sherman Viana. Em determinado momento ele falou que o cristão ele é muito preguiçoso.
não se aprofunda, não estuda e tal. Em contraste com outras religiões, você vê os caras se consagrando forte mesmo. Sim. Claro que é um recorte. Não posso falar que todo cristão é preguiçoso. Não posso falar isso porque tem muita gente, né? Mas de uma maneira geral, Estatística. dá-se essa impressão. Uhum. E tem uma coisa assim que me incomoda, cara, mas não sei se é só um incômodo, porque é dose. Lá em Tessalonicenses está escrito assim, que ouça de tudo e retém o que é bom, tá ligado? Eu vi daqueles vídeos que o Gabriel geralmente manda, O Gabriel é o rei dos memes, né? mas não foi o Gabriel que mandou. Eu peguei aí no algoritmo mesmo. Um pastor falando uma verdade, até era uma verdade, mas todo aquele trejeito que ele falava, e aí ele respirava desse jeito pra falar assim. E, cara, mano. Como é que é, né? Desculpa, pessoal, foi horrível que eu fiz. Desculpa, mas eu tentei aproximar ali, mas acho que ilustrou. Eu acho que ilustrou. Você não serviria para ser um pregador pentecostal. Você não serviria. Você Não, deu- não leva o jeito, tá bom, cara. tá bom, Não leva o jeito, não leva o jeito. Graças a Deus por isso. Mas foi aquele... Vocês gostaram, tá gente, ligado? do Ney Pentecostal? Só faltou colocar a musiquinha de fundo, né? Bom, mas se quiser ilustrar isso aí, dá uma olhada lá no Chapolin no Egito. Que aí vocês vão saber de onde eu tirei o personagem lá, o Meu Deus Girafales. do céu. Enfim, não fica caricato, pastor? Porque assim, o cara tava falando uma verdade. E como é que ele falou? Que as pessoas não querem tratar de caráter, preferem se esconder. Ele meio falou de mimetismo, nem foi essa palavra que ele usou. A pessoa se camufla no meio, tá ligado? Uhum. É basicamente isso, não com essa palavra. Mas ele tava dando um show no palco. Um show. E ao passo que se ele tivesse aproveitado aquela oportunidade de falar uma Bíblia mais prática, eu acho que seria mais útil. Mas é só uma opinião minha. O que vocês acham? Posso repartir em duas partes, assim. Primeiro, aquele lance de o cristão que não gosta de estudar. Isso é estatístico mesmo, né? Existe um levantamento do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisas. Eles entrevistaram vários cristãos espalhados pelo Brasil e eles chegaram à conclusão. Eu não lembro agora os números, mas se você der um Google depois você vai encontrar. Mas assim, grande parte da galera nunca tinha lido a Bíblia toda pelo menos uma vez. Fato. Só que tem um agravante nisso. Aí você fala, não, mas quando você compara com outras religiões aqui no Brasil, pô, o cara, ele tá na outra religião, ele sabe o que ele quer. Mas é porque tem o lance da cultura. O Brasil, ele é um país majoritariamente cristão. Então, a pessoa se denomina cristã e ela é cristã porque o pai era, porque o avô era, porque o bisavô era. E é natural, é comum. Se no Brasil, se você não tomar um outro rumo, você é cristão. Se você não fizer uma escolha por outra religião, você é cristão. E aí o cara, quando ele vai fazer uma escolha por outra religião, para ele fazer essa escolha, ele precisa estudar. Ele precisa ir atrás de informação, ele precisa entender o que essa outra religião é. Porque, naturalmente, ele entende o que é a religião cristã. Seja ela protestante ou católica, ele entende o que é porque é natural. Para ele entender outra religião e mudar de religião, ele precisa estudar. Então é natural que outras religiões as pessoas estudem e dentro do evangelho a estatística é que não tenha muitas pessoas que estudam porque é um lance cultural. E aí a gente tinha que entender como é que nós conseguimos evangelizar um país que é culturalmente cristão. Para que esse país culturalmente cristão seja cristão de verdade. De prática. E não só de cultura, de herança. Porque não é porque o seu pai era cristão que você agora é neto de Deus, assim, sabe? Então, não funciona isso bem. Esse é o primeiro recorte, né? Então, a gente precisa entender como é que nós vamos fazer isso. Agora, o segundo ponto que você colocou da performance no palco, sim, infelizmente, nós criamos um trejeito, uma forma, um jeito. Um jeito de fazer as coisas. Um jeito de fazer as coisas funcionarem, um jeito de fazer as coisas acontecerem. Nós criamos um estereótipo do que é ser cristão, do que é pregar, do que é cantar, do que é estar cheio da unção. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui pregar em um lugar. Foi muito divertido esse dia. Quando terminou, o cara que era o responsável lá pela igreja, ele veio, me cumprimentou, né? Ele falou, muito sábio a sua pregação, viu? Se tivesse o Espírito Santo, nossa, ia ser maravilhoso.
Só porque você não deu umas piruetas. Isso. Ai, caramba. Foi muito sábio a sua pregação. Se tivesse o Espírito Santo, nossa, eu nem sei o que ia acontecer Nossa. aqui, sabe? Idoso? Oi? Idoso? Pior que não era. Não era um idoso, mas ele já tá no meio daquele trejeito. É Pode aquilo. O crer. que é alguém cheio do Espírito Santo? Existe uma performance disso. Existe. Já começa pela forma como o cara se veste, pela entonação que ele faz. É, o que o Ney falou. Ele Tem que fez. ter essa entonação aí. O cara tem que estar cansado, né? Se ele não estiver cansado ali, respirando mal, precisando de uma aerolinha ali, uma espirradinha, de uma bombinha. É um trejeito, e a gente entende que isso é estar cheio da unção. Estar cheio da unção é fazer barulho, é se empolgar, é gritar, é falar alto, é enfatizar. Se a pessoa estiver conversando, que normalmente é assim que eu acabo compartilhando, da mesma forma como eu tô aqui, é o jeito que eu compartilho, aqui no podcast, na igreja, onde me convidam para ir, é desse jeito. Então, quando é uma conversa que exige que você raciocine, que exige que você pense para discernir, para entender o que está sendo dito, aí não é Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Espírito Santo é quando o negócio não é nem... É inteligível, não é nem compreensível, assim, é loucura, é pauleira, é glória a Deus e gente pra lá e pra cá e tal, e tudo bem se você crê assim, né? Mas saiba que isso é um trejeito, isso é um mecanismo que nós criamos. É um mecanismo que aí envolve aspectos emocionais, envolve muita coisa. Eu tava assistindo esses dias na internet, vídeo, coisa do Gabriel também, né? E mandou um vídeo do cara. Depois Era uma escola de profetas. Ele disse que era uma escola de profetas e ele estava ensinando o pessoal a derrubar outras pessoas. Oh. Literalmente era isso. Sim, era, sei lá, transmitir unção, sei lá que diacho que era aquilo. Não faço a menor ideia. Mas literalmente o que ele estava ensinando era você colocar a mão e derrubar o outro. E aí ele estava ensinando isso mesmo. Você coloca a mão, aí você vai fazer não sei o que, aí você fala não sei o que, não sei o que, não sei o que, e assopra. Aí quando você assopra, o outro cai. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí ele vai lá e chama um dos voluntários, ele faz aquele negócio, assopra, o cara cai. E aí ele pega os alunos e pede pros alunos fazerem. E aí alguns caem, outros não. Aí os que não caem, ele chega perto pra falar, então, você não aprendeu ainda direito, mas eu vou ajustar aqui e tal. O que é isso? Que negócio é esse? Ah, não, o cara cai, o cara vai cair. O cara vai cair pra quê? Questione-se sobre isso. Cara, qual que é o sentido? Ah, não, o cara botou a mão na minha cabeça e eu caí. Aí você caiu, levantou e continua sendo um cafajeste. O que mudou? Você caiu, levantou e continua sendo um péssimo pai. Continua sendo um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo cidadão, um péssimo funcionário, um péssimo patrão. Você continua sendo uma pessoa mesquinha, egoísta. Pra que você caiu, cara? Que loucura é essa? E aí você vai chamar isso de unção de Deus? Porque o cara caiu, um cara botou a mão em você e você caiu. Se liga, assim, o que é isso? Isso é o trejeito da performance que nós vamos criando. É o palco armado. E isso, cara, isso vai levando você a entrar nesse efeito manada. Eu tava vendo também um outro vídeo de um estudo que eu tava fazendo. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar, porque é um experimento que depois virou um meme na internet, inclusive, e acabou ficando famoso. Mas em uma sala de aula, os alunos já estavam ali, a professora pega uma pasta vermelha e ela combina com os alunos. Ela fala assim, ó, gente, essa pasta aqui eu vou perguntar para vocês digam que essa pasta aqui é verde. O fulano vai entrar, ninguém fala nada, tá tudo certo. E aí o fulano chega, senta ali na mesa dele, uma sala lotada, e ela começa a falar e tal, ela fala sobre o ponto de vista das pessoas. Ela, poxa, e a gente tem que entender que o nosso ponto de vista, ele é único, assim, né? O nosso ponto de vista é único e ele define as coisas. Você quer ver um exemplo? Aí ela pegou a pasta e falou, que cor é essa pasta aqui? A pasta verde na mão dela, e ela pediu para todo mundo falar que era vermelho. Aí, que cor que é essa pasta aqui? Você. Aí o cara fala, vermelha? Ela, legal. E você? Vermelha. Ela faz umas 5 perguntas, até que ela aponta pro cara que chegou. Falou, e que cor que é essa pasta aqui? O cara olha, ele fala, vermelha? Também. É o efeito manada, assim. Se aquilo tá acontecendo com todo mundo e não tá acontecendo comigo, então o problema tá comigo, não tá com os outros. E aí quando você vai num lugar desse, em que essas coisas acontecem,
a torta é direita, assim, todo mundo caindo, aquele negócio todo. Cara, se não acontecer comigo, então tá errado comigo. E aí, você é uma pessoa muito propensa, quando alguém botar a mão em você, você vai desabar também, você vai cair. Você vai cair, você vai ficar cheio de euforia, você vai ficar emocionalmente movido, mexido. O duro é que é só isso. O duro é que a gente resumiu a experiência com Deus a partir dessa performance de ficar sensivelmente abalado ou tocado emocionalmente com uma performance quase midiática. Quando você falou disso, como é papo de gente grande, eu tenho que dar um contraponto, porque eu tava pensando, ruminando aqui seriamente, e você falou que o cara cai e quando levanta continua sendo um canalha. E eu não esperava isso, eu dei risada, foi dose. O contraponto é o seguinte, porque meio que descredibiliza. Eu não posso dizer que nenhuma dessas não é manifestação do Espírito Santo. Tudo é picaretagem. Não dá pra falar isso, certo? Certo. E o contraponto é justamente esse. O meu antigo pastor, batista, tradicional, daqueles que acreditava que os dons parou lá no Pentecostes. Não Sensacionista. Sensacionista. Não tinha mais, certo? E aí quando veio o Dave Robertson no Brasil, ele fazia parte do comitê receptivo. Na primeira igreja batista lá da Lapa e tal, que tem galeria, os caramba. E minha tia e a esposa dele falavam em línguas, secretamente dele. Mas elas já oravam em línguas e alto, né, naquela pegada. Isso lá nos anos 90. E ele na galeria lá, e todo mundo escutando o Dave Robertson pregar. E quem conhece o cara sabe que ele era do avivamento. Cara, quando o negócio pegou fogo lá, né, por assim dizer, e lá da galeria ele viu minha tia e a esposa dele orando em línguas, ele desceu para repreendê-las. No segundo lance de escada, ele foi pego. Mano, aí eu vou falar até de mim também, porque esse cara é altamente racional, o cara é formado em direito, um homem das letras, tá ligado? Ele caiu lá e ficou orando em línguas sem parar. Então ele foi batizado literalmente, porque ele era um cara que, tipo o Saulo, tá ligado? Ele era tipo o Saulo e aquela escada foi estrada de Damasco pra ele. Hoje lá na igreja, se você for lá naquela igreja batista e orar em línguas, quando você terminar, ele vai falar assim, a interpretação, ele não dá margem, mano. Então eu respeito muito ele nesse aspecto. E aí eu venho pra mim, porque eu também sou bastante racional. Eu já tive a impressão, e aí você fala aí pra mim, o Boni, quero ouvir vocês. Eu já tive a impressão de que essas pessoas que são mais propensas, por assim dizer, são mais espirituais. Eu acho que muita gente concorda com isso. E eu não. Pra mim, 2 mais 2 é 4, mano. Eu sou muito mais do raciocínio, tá ligado? E aí? Quando eu fui consagrado evangelista, foi de uma maneira totalmente peculiar. E as 2 pessoas que foram antes de mim caíram. E a mulher tinha vindo lá. Foi nessa igreja batista. A gente não tem essa mania. Não tem esse negócio de orar e cair. Não tem, mano. A mulher orou por 2 pessoas que eu amo muito, considero muito, que não são dessas e pá, caiu. Eu fui o terceiro. E eu já fui assim no pensamento, ô Senhor, beleza, se for pra cair, nós cai, mas ó, tá ligado? Eu não vou no efeito manada. Percebeu? Uhum. E aí é dose, pastor, porque não dá pra generalizar. O que é do Espírito Santo e o que não é? Como é que... Porque tem... É óbvio que tem casos aí que descredibiliza a parada. Uhum. O que é do Espírito Santo é o que vai gerar a transformação. Você falou, sei lá, do pastor lá, foi o caminho, aquilo foi o caminho de Damasco para ele. É só você ver o Paulo depois do caminho de Damasco, o que aconteceu com ele, a forma como ele viveu. Então, isso credibiliza. Pelo fruto que você vai entender o que de fato aconteceu. O que eu tô criticando aqui não é o fato de cair ou não cair. O que eu tô criticando é que o cara cai e ele levanta sendo de verdade o mesmo cafajeste que ele era. Sim, ele só caiu. E aí a gente vai falar que esse cara é espiritual porque ele caiu. Mas aí ele chega em casa e bate na esposa. É verdade. Aí ele chega em casa e ao invés de educar o filho, de dedicar tempo educando o filho, ele chega em casa e senta o porrete no filho. Verdade. Não tem conversa com ele em casa. Ele é grosso, ele mente, ele trai a esposa, ele tem contatinho no celular, ele xinga todo mundo, ele desrespeita as pessoas no trânsito, ele fala palavrão, ele é um cara comum, ele é um cara qualquer. E aí fala, esse cara caiu, assim, pra quê?
que isso tem a ver? Uhum. Só que quando a gente enxerga essa performance, porque isso virou uma performance. Quando a gente enxerga essa performance, nós vamos olhar e vamos falar, não, esse cara é espiritual. Caramba, esse cara, ele sabe de tudo com Deus. É performance. É igual aqueles caras, sei lá, não sei se vocês já viram, quando o cara vai pregar, esses dias eu vi, de novo o Gabriel, né? O Gabriel fica enchendo meu direct lá com esses videozinhos, cara. É um cara lá que ele tá pregando, e aí ele para na hora, assim. Que anjo? Vocês já viram essa? Que anjo? É o Negrão? Era. Que anjo? Sim. Aí o cara fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hã? É sério, anjo? Pra ele? Ah, não, então tá bom, então eu vou falar. Então, e aí tá todo mundo lá, porque o cara tá falando com um anjo. Sim, tinha que dar Rivotril pra esse cara. O problema dele já não é nem espiritual, mas ele tem algum problema, sei lá, ele é doido. Ele é doido, de verdade. Esse Tem cara um que faz maluco. assim, ó. Tem um que faz assim, ele tá aqui, ó. Não sei o que lá, se calar, pouco ali. E fica, o pessoal fica na live ali. Eita, Glória! Manda foguinho, ele tá lá meia hora, Ney. Sério, Boni? Sério? Ele fica assim, ó. Ah, mano. Então, Aí daqui a pouco ele. Eu quero defender, mas não dá, não. Ele fica assim, ó. não, então, não tem. Sabe por quê? Vai devagar. Aí, é performático, é a ideia, e aí me desculpa, é a ideia de você querer mostrar para os outros que você é espiritual. Pode crer. Você precisa dessa validação, você precisa mostrar a sua espiritualidade. Isso é palco, isso é performance, isso e me desculpa a sinceridade, isso é teatro. Uhum. Você sabe que comigo aconteceu muito isso, né, na minha conversão, né? Penso porque eu nunca fui de igreja evangélica, né? Nunca. E as minhas experiências foram com as religiões de matriz africana, a maioria delas, e tive uma pequena experiência com o kardecismo. Mas não se compara o kardecismo com uma religião de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e tal. Então eu já tinha uma familiaridade com esses movimentos, né? Quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, pentecostal e tal, tinha essa parada das pessoas orarem, colocarem a mão na nossa cabeça e começar a orar e você ser arrebatado. Essa é a palavra, né, que é utilizada no Pentecoste. Você ser arrebatado. E eu sempre tive medo disso. Mas como você disse agora que depende de como... Pô, se o cara caiu e levantou como o mesmo cafajeste, não teve uma transformação, certo? Eu posso dizer pela experiência que eu tive que houve uma transformação na minha vida. Assim como também no Pentecoste, em Atos 2. Também teve uma transformação ali, que Pedro, depois que saiu dali, foram mais de 3.000 almas que foram alcançadas pela palavra, coisa que não tinha acontecido antes desse envio do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. Mas, claro que isso não justifica esse tipo de sei lá, marabalismo que é feito... Performance. Isso, essas performances. Porém, você vai... simplesmente falar daquilo que você viveu e o que você sentiu. Pô, foi emocional? Pode ter sido em algumas vezes, mas na maioria das vezes o que aconteceu comigo não. Porque Geronto, numa transformação, um cara que era viciado em drogas, bebia, fazia um monte de coisa errada. Então, comigo aconteceu uma transformação. E é claro que a gente vê um monte de picareta nos dias de hoje, pagando pessoas pra... Mano, vai lá, vai lá, manifesta um demônio lá. A gente vê isso acontecendo, né? Só que... Fazendo bico de demônio. Fazendo bico de demônio. Mas Ganhar parece, troco, né, então, gente? mas parece Trabalho honesto. que a galera hoje, aquilo que eu falei, por não estudar, por não pesquisar, por não se confrontar, acaba buscando esse tipo de movimentos. Como se Deus estivesse naquilo e tal. É claro também, Ney e Pastor Rodrigo, que existem situações que Deus vai manifestar a sua glória e ele tem a sua multiforma e pronto, e acabou. Mas tem caso que a galera só vai lá por conta de algo que é vendido para ela. Olha, vem aqui nesse lugar, vem aqui na Igreja Batista Mosaico, porque você vai ter a sua vida transformada, Deus vai te entregar uma chave. Então a galera tá buscando isso. Aí chega lá, acaba vendo um baita de um show em cima de um palco e fala, nossa, achei o meu lugar. E na verdade,
não acontece transformação, não acontece É. nada. Tem alguns Entendeu? comentários aqui interessantes. Olha esse do Ezequiel Naftali. Eu tinha medo de cair, ser arrebatado e não voltar. Vai saber para onde eu estava indo. O Newton Silva fala assim: confesso que entendi a ministração, inclusive grande confronto. A Ele falou transformação antes, ele total. falou antes alguma coisa ainda, Ney. Acho que ele tá acrescentando aí. E o Renato Alexandrino, lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, torce pro Flamengo. Ele fala assim: eu me converti numa igreja batista tradicional há mais de 30 anos e te Caraca. confesso que sou muito racional. Creio que Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu sou muito pé atrás com muita coisa que eu vejo. Sim. Uhum. É essa parada, eu ser Sim. criterioso, né? Sim, sim. Aí estão perguntando assim: pastor, você ora em Você línguas? era línguas? Sim, na minha casa. Na minha casa. É, porque você tem língua pra falar, né? No, Então, no meu momento de comunhão com Deus. E se um dia Deus me movimentar para isso, eu não sou cessacionista. Solta. Embora seja Que alívio, hein, reformado, eu Gabriel? não sou cessacionista. Eu acredito nos dons espirituais. O que eu não acredito é nesse, como a expressão que o Boni usou, achei legal, nesse malabarismo doido, malabarismo gospel. essa loucura que estão fazendo. Eu não acredito nisso. Eu não Uhum. acredito nessa loucura. E aí, com isso, só acho que vale deixar claro, eu não estou colocando Deus em uma caixinha e dizendo que ele faz assim e não faz assado. Aham. Deus pode, sei lá, pegar uma pessoa e derrubar ela no chão? Pode, Pode, claro que pode. sim. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o dono de tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu não o limito. Uhum. De novo, a minha crítica é sobre a performance criada Sim. em cima disso. Eu acho que ela E tá as entendendo. pessoas enxergarem que isso é espiritualidade. Então, Uhum. putz, esse cara é hiper espiritual. Por quê? Porque ele caiu no chão e ficou se revirando lá que nem doido. Uhum. E aí ele levantou, falou meia dúzia de uma palavra que ninguém sabe o que é e acabou. Uhum. Não, sai dessa, assim. Sai dessa. Sabe como que você sabe se um cara é espiritual? Quando ele manifesta o fruto do espírito. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é falar em línguas estranhas. Espiritualidade é fruto do espírito. É amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É isso. Uhum. Pô, aí o cara não tem nada disso, ele não manifesta o fruto do espírito. E aí só porque ele fala meia dúzia de palavra que ninguém sabe o que é, aí você vai falar pra mim Uhum. que esse cara é espiritual? Espiritual aonde? Uhum. Ele é um sino que ressoa. Ele só faz barulho, mas ele não comunica nenhuma virtude, não tem nenhuma relevância. É só vaidade. Verdade. Isso não é não só do púlpito, mas no geral, né? No geral, no Ô, Ney, geral. você sabe que tem um amigo nosso que ele se cobrava muito, porque a gente estava no ministério lá de samba e todo mundo falava em línguas e menos ele. Então ele ia pros cultos e ficava assim: pastor, Deus me batiza com o Espírito Santo, Deus me batiza em línguas. E nada acontecia com ele. Todo mundo caía, menos ele, era o mais racional de todos, tá ligado? O Juninho. Ele se cobrava de uma forma. Mas se eu ministrar nele, ele cai. Tô zoando. Dou-lhe uma rasteira. Tô zoando. Então, mas aí que tá, mas ele manifestava os frutos do Espírito, Isso. que era um cara que, Mas é mano, porque a gente bondoso. imagina, o Boni, que o batismo com o Espírito Santo, a É que evidência vai- que a é gente colocou do evidência. batismo com o Espírito Santo é dom de línguas, e não Uhum. tem nada a ver. Uhum. Eu não sei da onde a gente tirou essa parada de que a evidência do batismo com o Espírito é falar em línguas. Ah, você fala em língua? Não, então você não é batizado com o Espírito Santo. Não, Uhum. Teve uma pergunta Teve uma aqui pergunta nesse, assim? nesse Ah, aspecto. boa. Vou até Manda. ler cadê? O Newton Silva que fala. O Newton fala assim: Pastor Rodrigo, é por isso que o irmão da Igreja Céu perguntou se o senhor é batizado com o Espírito Santo, se o senhor falava em línguas? é por isso, é por isso. É isso? É isso. Era essa igreja mesmo? Não. Isso foi faz um tempo já. Ah, tá. Não, e foi. Dessa vez foi um irmão. Quando eu preguei na igreja do Newton no domingo passado, e aí um irmão perguntou pra mim. Mas em cima da mesma lógica, assim. Que bênção o que o senhor falou, viu? Achei muito edificante. O irmão ora em línguas? Sim, eu até estranhei a pergunta. Falei, nossa, o que tem uma coisa com a outra, assim? O que tem a ver? Mas parecia que era pra chancelar o que eu tava falando, sabe? Sim, sim. Que se não orar línguas, o que você falou não serve. Não tem unção no que Tá você disse. invalidado. Está invalidado. Por quê? Porque a gente imagina que a manifestação do Espírito Santo é o falar em novas línguas. E gente, não é. Uhum. Não é. A expressão que o Paulo vai usar em 1 Coríntios 13, que é uma das expressões que eu uso para nortear a minha vida, é: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos.
com isso, o Paulo não está validando uma ideia de língua dos anjos. Verdade. Ele não está validando essa ideia. Ele está falando ainda que. Ele está usando uma suposição. Ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, joga fora. Joga fora. Você tá falando bobagem, você está fazendo bobagem, você está vivendo uma mentira. É mentira, você está vivendo uma mentira. Então aquele cara, o Newton, que me parou para perguntar se eu falava em línguas para poder de repente validar aquilo que eu estava dizendo, ele deveria me fazer outra pergunta. Ele devia falar, cara, você ama a sua esposa? Você ama os seus amigos, os seus irmãos? Você ama a igreja de Jesus? Era isso que ele deveria me perguntar, e não se fala em línguas. Para ele a relevância maior seria essa, É verdade. né? Ô pastor, desculpa, Ney, foi mal. Hoje eu comentei com o Sherman Viana, porque a gente estava falando sobre essa questão de você manifestar mesmo a glória de Deus, né? E como as pessoas elas são manipuladas para buscar a Deus por conta daquilo que Ele pode te dar, como por exemplo a prosperidade, né? Algumas coisas a gente observa, né, Ney? A gente até aceita e outras coisas a gente não aceita, nem tudo a gente vai, né, concordar. E quando se fala em prosperidade, por exemplo, que você tem que buscar a Deus e tal, aí você vai numa igreja toda luxuosa, de luzes e não sei o que, e parede preta, e nada contra, tá, pessoal? Peraí, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo o quê? Tudo isso enche os olhos das pessoas, porque, nossa, que estrutura e tal. Você vê as pessoas prósperas e tal, e todo mundo busca aquilo. Porém, o que acontece? Você não entende o sentido verdadeiro do evangelho, que é uma coisa que nós estamos aprendendo aqui com você, e que para mim começou a fazer muito sentido. As minhas orações, elas passaram a mudar. Antigamente, durante muitos anos, durante 10 anos da minha vida, eu orava, Deus, não é que é errado. Oh Deus, você não tá vendo a minha vida aqui? Abençoa a minha vida. Oh Deus, preciso de um carro. Oh Deus, uma casa. Oh Deus, roupa. Sabe, essas coisas materiais e tal. E era mais por conta daquilo que eu ouvia. Então eu entendia que Deus era esse Deus delivery. Eu faço uma ligação e ele me abençoa. Só que ele não me abençoava dessa forma. Ele me mostrava outras coisas. E aí eu entendi o seguinte, que você me confrontou bastante sobre isso. Sem querer, sem você saber. A minha oração é, Deus, me ajude a ser a resposta para as pessoas. Então a minha oração, ela mudou desde o ano passado para cá, desde quando nós começamos aqui o podcast. Então a minha oração hoje, ela é baseada nisso, cara. Quando eu, Ney e o Rodrigo Serra estamos juntos, que eles falam muito de carros e tal, o Rodrigo tem vários carros e tal, e eles me perguntam, mano, os carros tal, mano, eu não conheço nada. Porque meu coração nunca teve nessa parada. Então, para mim, se eu tiver um carro, amém, glória a Deus, aleluia, vai ser da hora, vai ajudar minha família. Se eu não tiver um carro, amém, glória a Deus, aleluia. Só que eu não sou do cara que eu fico obcecado por ter aquilo. Eu aprendi a não ser o cara para ter, mas eu tô aprendendo a ser a ser alguém que possa oferecer algo para alguém. E o que me confrontava muito é, mano, como é que eu vou ser? Como é que eu vou me ajudar alguém se eu não tenho nem como me ajudar, tá ligado? A minha dificuldade me limita a ajudar as pessoas. E aí Deus foi me mostrando, cara, você pode ajudar num corte de cabelo, você pode contribuir com uma palavra, você pode contribuir com um abraço, você pode contribuir numa ensino verdade com as pessoas. Então a minha mente tem mudado muito. Então eu acho que o meu relacionamento com Deus hoje, não sei como é que tá o de vocês, mas não tá nessa parada de buscar para ter, sabe? A minha parada é mais, Senhor, deixa eu ter um relacionamento com o Senhor para me viver aquilo que o Senhor quer que eu seja, sabe? Não se pode apagar as listas da zebra. Mas olha só, tem um comentário aqui que a gente deixa passar, que também tem muita coisa, né? Mas até voltando naquela dos crentes mais antigos, a Patrícia fala assim que parece que a religiosidade era aceita nessa época como uma premissa de ser cristão, entre parênteses, chatão. E é aquele negócio de ser amiche, né? Que hoje ainda ocorre muito disso. E eu tenho que destacar que a Patrícia falou aqui outro episódio, é que ela ilustrou muito bem, eu não vou lembrar exatamente, mas a gente foi cantar uma vez numa igreja, e aí... E é rap, né, meu?
E aí, tem gente lá que não curte o rap, e essa parada sempre tem, mas não fala pra gente. Mas você percebe no olho. Enfim, e aquele culto foi muito legal. Se tivesse uma câmera filmando, teria muito recorte legal, muito mesmo, e muitos engraçados. Mas eu destaco o cara que foi pregar. Uma banca, meu truta. Aquilo era puro palco, mano. Palco total. O cara chegou num terno prata. Eu lembro a roupa do maluco, meu. Sapato de verniz, um terno prata, camisa preta e uma gravata bordô. Não esqueça a roupa do cara. Na hora que chamou o preletor da noite, ele chegou, andava com aqueles passinhos curtos, todo ereto, sabe? Retão, né? Parecia o Alfred, o mordomo do Batman. E aí, ele não era qualquer microfone. Tinha que ser de pedestal, igual o do Roberto Carlos. De lado assim, tá ligado? Uma panca, meu truta. Uma panca. E aí ele começou desse jeito. Agora tem performance, Boni. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Baixinho. Bem baixinho. Meu nome é fulano de tal, é uma honra estar aqui com vocês essa noite. E esse cara foi subir no tom até chegar naqueles escândalos da gritaria Eu já que chega imaginei. faltava a voz, mano. Vou falar a verdade pra vocês, eu lembro da roupa do cara perfeitamente, eu lembro da cara do maluco, não lembro o que ele pregou, não lembro, não lembro. Eu queria mesmo dizer que foi um bloqueio. Eu queria dizer que foi um bloqueio. Não foi, mano. Eu presto atenção, E cara. quando usa assim, Ney? Olha lá, ó. Olha aí, ó. O anjo tá descendo aí, ó. Olha aí, ó. Shhh. Oh, meu Deus. As crianças vão pular. As crianças vão lá. Mas a parte mais louca nem foi a performance do mano. Ai, cara. Foi a performance, né? Performance. O final, ele não quis tirar foto com a gente, não, mano. Não quis Só tirar. com vocês. Não, a igreja se juntou pra tirar foto. Tipo, Tá com marcar ele. o culto. Uhum. Ó, esse culto foi assim, assim. Aí todo mundo reunido. Ele não tirou foto com a gente, não. Tipo, passo, tá ligado? Foi isso. Aí só com os pastores, aí ele tirou foto. Cara, A Patrícia falou que ele pregava em aramaico. a Patrícia é a melhor, mano. Então, palco total e raso, pastor. Total, sim, sim. Se ele ainda tivesse trazido uma palavra sábia, só teve a pirueta. Então, mas é o lance da gente, a necessidade que a gente tem de mostrar para os outros. A Patrícia falou aí, né, que ele pregava em aramaico. Cara, assim, você quer ver uma coisa que a gente vai perceber no nosso dia a dia, como a gente vai criando essa pegada de performance? É o cara que aprende 3 palavras em hebraico. E aí pronto, aí ele Toda administração. ele vai usar aquela aquilo. A paz do Yeshua Hamashia, sabe? Cara, me ajuda. me Vamos ajuda. ler aqui Êxodo, onde Moshe. Moshe Rabin e o... tá Ai, louco, meu tá louco. Deus. O Yaakov É. e não sei o quê. E, cara, assim, pra quê? Pra que você quer mostrar pras pessoas que você sabe 3 palavras em hebraico? Uhum. Pra que você quer mostrar pras pessoas aquilo que você sabe fazer? Você não tá ali pra um exibicionismo da sabedoria que você tem. Você tá ali pra poder fazer uma exposição bíblica e profunda, para que as pessoas saiam reflexivas e conscientes de quem Deus é e de quem elas são. É isso. Então, cara, se você que tá assistindo a gente, se você é um cara que faz isso, por favor, eu te faço um apelo aqui, ó. Eu faço um apelo do fundo do meu coração. É feio, é chato. Você vira um mala quando você é o Yeshua. Teve um cara um dia que eu fui conversar com ele lá. Você acredita que o cara, eu falando não sei o que lá de Jesus, o cara me repreendeu. Falou, não, é Yeshua, não é Shalom. Jesus. Yeshua é o quê, rapaz? Que Yeshua? É Jesus. Sai dessa brisa, sai dessa loucura. Baruch Hashem, não sei. Eu falei, eu falei, Cumprimenta Shalom Adonai. para, se você é o cara que faz isso, não faz, porque você tá pagando mico. As pessoas ficam na cabeça delas falando assim, ó, que cara doido, que maluco é esse? Tem que dar Rivotril pra ele. Então para com isso que é feio. Se fizer perto da Patrícia, ela vai te imitar. Olha esse aqui, ó, falando. Pega! Pega o quê, rapaz? Meu, tem um comentário aqui da Lady Batista sensacional. Lady Lady. Batista, O não é Boni Leite. acertou o nome dela hoje. Lady Glória a Deus. Batista. Lady, muito Também obrigado depois de por esse 2 comentário, porque foi fantástico. Toma, olha lá, ó. Quando eu era da Bleia, já caí bastante. Mas eu caía porque eu queria.
Mas o pastor falava que era revestimento quando a galera caía. Ah, sim, eu também ouvi isso bastante. Eu caía porque queria. Leide, essa foi ótima. Você acaba de ilustrar aqui para mim e pro Renato Alexandrino que porque somos racionais. Né? Deixa eu aproveitar então esse momento aqui agora, já que a gente está falando dos comentários. A gente quer mandar um abraço para todo mundo que está com a gente aqui na live. Quem ainda não se manifestou aí dando um glória a Deus, você tá desviado, mano. Por favor, dá um glória aí. Fala de onde você é, tá bom? Com a sua cidade, seu estado, tá bom? E se tá fazendo sentido para você assistir o Fé e Café Papo de Gente Grande, beleza? Comenta aí, por favor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá bom? O pastor Rodrigo tá fazendo alguns reacts também, que tá bem legal, tá bem interessante, é bom você assistir, tá bom? E também deixa o like, que é o combustível aqui dessa plataforma, tá? Pra gente poder ir cada vez mais longe. E eu quero aproveitar também agora já, né? Ô, Gabriel, cadê os negócios? Tem que trabalhar, o Gabriel. Cadê os negócios da Benassi? tá de férias. Se Da colocar Benassi? aqui primeiro Cadê? da Cadê? caneca, é nós, já estamos com ela na mão, né? Aqui. Tá, então. Aí, falar nisso, eu fui muito bem atendido, viu, Ney? Pela Joana, da caneca digital, aqui, ó. A Joana mandou 2 canecas lá, nós presenteamos o pastor Carlos Eduardo, que estava com a gente no Nós por Nós na terça-feira. E hoje nós também abençoamos o irmão Sherman Viana também com a caneca digital. Cara, eles me atenderam na hora. Perfeito, muito legal, super atenciosos. Mandaram entregar. Olha. Tá? Mandaram entregar. Perfeito, chegou bem bonitinho, bem embalado, com aquele plástico bolha. Meu, coisa linda, tá bom? Caneca digital, se você quer presentear aí seu pai, sua mãe, seu filho, galera da igreja, você vai fazer um chá de mulheres aí, um encontro de casais. Cara, procura a galera da caneca digital e faça sua encomenda que eles mandam entregar aí onde você está. Tá certo? E é qualidade mesmo, né? Qualidade, É qualidade. sim, A pura. gente não divulga coisa ruim aqui. A única coisa ruim que a gente divulga aqui. A única coisa que não é de qualidade que a gente divulga aqui é o Gabriel. O resto é uma qualidade incrível aqui. Ó, Top, galera. vai continuar, Boni? Tem Tem agora falando da Benassi? A Benassi Doces. Cadê, Gabriel? O que chegou? O que é? O que a Ju mandou pra nós hoje aí? Marmita? Isso da glória! Marmita. Vamos lá, o que é isso aí? Não, eu tô com fome, deixa eu ver. Opa. Ó, gente, ó, Benassi Doces Salgados, que toda semana está nos abençoando aqui com várias coisas muito bacanas. Semana passada eu tava com o pastor Rafa hoje, e falou, meu, eu não tô comendo açúcar, velho. Aí vocês me aparecem com pão de mel lá, mano. Quase que vocês me desviam. Ah, não, olha só que maravilha. Hoje, o pessoal da Benassi Doces mandou pra gente esfirras, pastor Rodrigo. Olha aí, ó. Aí é bênção mancada, de hein? Deus. Aí, é pastor mancada. Rodrigo. Vai Aí falar é que você tá de mancada. jejum também. Não, se tivesse ia quebrar agora. Galera, ó, você pode fazer a sua encomenda. Pena que não é 4D a transmissão, porque eu queria que vocês sentissem o cheiro desse negócio aqui. Galera, é o seguinte, ó, você que vai fazer sua festa de aniversário, não sabe aonde pedir doce, salgado, não sabe com quem vai fazer o seu bolo, entre em contato lá no Instagram, no @benassi com 2 S, _doces, e faça já a sua encomenda, porque, olha, é de alta qualidade, produtos frescos. Caramba, que cheiro, hein, meu? Rapaz. Bom demais. Meu, ó, ela já mandou pra gente brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Semana passada mandou pra gente os pão de mel, que eu sou apaixonado, porque vem doce de lei. Vem doce de lei. E hoje, também mandou salgados da outra vez, né? Mandou frios também, né? Fritos. E agora os assados aqui de... Meu, você é louco, preciso comer, tá bom? Esfirra Então, de carne. faça já o seu pedido na @benassi_doces e segue eles lá no Instagram também. Dá essa força pra gente, tá bom? Porque eles estão abençoando a gente, pra abençoar vocês e vocês abençoam eles e vamos propagar cada vez mais o amor aí, tá bom? Tamo junto. Vamos que vamos. O quê? Fala o quê? O quê? Encontra o quê? Sai do raso? Ah, olha só. Olha só. Que isso? O Gabriel, eu não hein? acredito, o Gabriel tá trabalhando. Olha. É. E essa foto aí não tem Photoshop? Essa foto não tem Photoshop. Caramba! Olha, Ah, não, tem porque Poxa. ele muito editou. bonito, né? Gabriel,
Gabriel me Sensacional, deixou hein, mano? bonito, gente. Ó, segue Gabriel. aí, eu Gavi Pereira. Que olha, E tá solteiro, viu? Tá solteiro. E ó, Não cara, tá, não mulher. tá mais. Fiquei sabendo que não tá mais. Teve uma foto comprometedora aí. Ah, não, mas aí foi Não só, tá foi só um mais. lance. Não foi romance, era só um lance. Foi um lance. É um lance e não era romance. Agora o Gabriel Tirou está foto com solteiro. a ela. E, ó, e você pode, inclusive. Pensa você, mulher, a sua foto de perfil do Instagram nunca mais será a mesma se você Verdade. for namorado do Gabriel. Olha, ele me deixou bonito. isso é verdade. Rapaz, olha, eu gostei. Agora é o seguinte, galera. Você quer sair do raso? Você quer aprender mais conteúdos bíblicos, a verdade do evangelho? Olha aí, ó. Saia do raso, teologia bíblica e saudável com o pastor Rodrigo Moraes. Pastor, o que tem aí que realmente vai fazer com que a pessoa saia do raso? Que agora eu vou comer. E eu tava comendo agora. Tá muito saboroso, inclusive. Ah, bom. Eu tenho aqui, obrigado. Nós criamos um conteúdo de estudo teológico, aulas temáticas. Então, são vários temas que a gente está discutindo, mas são aulas temáticas que você pode ter acesso sendo... Se você estiver aqui acompanhando a gente pelo Instagram, é muito simples. É só você fazer a assinatura do perfil. Assinou o perfil do Instagram, você já tem acesso liberado a todas essas aulas. E se você estiver com a gente aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal do YouTube e também ter acesso a todas essas aulas. É um conteúdo temático, sequencial, tem uma porrada de assunto, de temas incríveis que vão edificar a sua vida e o seu ministério. E R$ 7,90 por mês. R$ 7,90 é o custo para você ter acesso a todo esse conteúdo. Então, vai lá, se torne membro do canal do YouTube ou assine o meu perfil no Instagram para ter acesso a todo esse conteúdo. Teologia bíblica e saudável, com esse cara bonito aqui, ó, Caramba, isso aí por mês, R$ 7,90? por mês. Caramba, eu pensei que era por dia. Caramba, por mês, tá bom então, hein, pastor? Tá ótimo. Cara, tem uns comentários aqui que eu li e já comecei a rir, mano. Eu já comecei a rir. Eu vou soltar aí pra vocês, audiência. Olha só que legal. Cadê? A Flávia Amaral. Primeiro ela disse assim: me identifico com você, Ney. Eu já ouvi muitas pregações com performance e no outro dia não lembrava o que foi ministrado. Muito barulho e pouca palavra. Acredita-se, meu amigo Marco, ele fala assim: precisam melhorar a performance para aumentar a audiência. Questão de marketing que ele tinha falado lá em cima. Mas a Emília Gomes soltou aquela lá, pastor. Olha que pérola linda, olha só. Uma vez eu fui num encontro com Deus. O pastor empurrava tanto a minha cabeça para eu cair que eu tive que tomar remédio quando eu cheguei em casa para dor no pescoço. Tadinho. Mas ele não conseguiu me derrubar. É isso. É isso. Não se deixe ser abalado. Sensacional, Emília, sensacional. Mandar um salve aí pro André Tirola, que tá falando lá de Joinville, Santa Catarina. Ô, meu irmão. Mano, muita treta. Beijão, André. Muita treta. Eu tenho uma do meu pai, mano. O meu pai, certa vez ele foi na igreja e aí colocaram a mão dele e ele não caiu, né, meu? E uma vizinha nossa, primeira vez, ele chegou em casa contando isso, eu dei muita risada, que ele falou assim: meu, totalmente avulsa. O cara mal encostou, ela já caiu lá. Pra mim, ela me matou de vergonha. Pra mim era puro fingimento. E de verdade, eu acho que era. Fala aí, Leide Batista. Deixa eu fazer, Leide Batista, qualquer deixa eu coisa fazer um cai. comentário aqui e uma pergunta também para você, pastor Rodrigo. Ó. Nós estávamos falando desde o início aqui das igrejas antigas e tal, de como era feito e tal, como era visto, né, um crente. Antigamente, eu menino, criança, eu via um cara de terno e gravata com a Bíblia na mão, me dava medo. Me dava medo daquele cara chegar perto de mim e me entregar. Falar: olha, menino, que você tá fazendo, não sei o que lá. Eu tinha medo, né? E todos os meus amigos que eram filhos de pastores ou filhos de crentes, que estudavam comigo na escola, a gente meio que tinha um preconceito muito grande, né? E tal. E foram se passando os anos, a gente foi vendo essa evolução toda do evangelho, e hoje a gente vê essas grandes instituições, como você falou, em rádio, TV, a internet e tudo mais. E todo esse marabalismo, como a gente já falou aqui, nesse movimento, né? Isso se dá por conta de terem observado que o evangelho,
ele dá dinheiro e pode mudar a vida das pessoas? O evangelho representa muita coisa hoje. Mas uma das principais coisas que ele representa, na minha visão, é poder e domínio. Porque através da ministração do evangelho, claro que editado, confeccionado, mas ele vai te dando domínio sobre as pessoas e vai te dando poder sobre as pessoas. Um poder manipulador. Porque ele mexe com questões que, para nós, são... Primeiro, são questões de tabu, porque são questões de outra esfera. A gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de Deus, do diabo, do céu, do inferno. A gente está falando de realidades que ninguém conhece. Então, como ninguém conhece, são realidades que não vão ser debatidas. Como que você debate a experiência de um cara que chegou aqui e falou, sei lá, que ele viu um espírito? Como que você debate com um cara que fala que ele... sei lá, foi arrebatado e foi pro céu ou foi pro inferno? E ele viu coisas lá e ele começa a contar o que ele viu. Como que você debate isso? Só no polígrafo. Exatamente. Tenta debater o Paulo, falando, olha, eu conheço um cara que foi até o terceiro céu e lá ele viu coisas. Como que você debate? É uma outra realidade, é de uma outra esfera. Então, como é de uma outra esfera, isso facilita o discurso. E esse tipo de assunto, e esse tipo de autoridade, e esse tipo de viés vai gerando uma dependência das pessoas, vai trabalhando as pessoas e, poxa, o poder que essas lideranças exercem sobre as pessoas é muito grande. É muito grande, muito grande. É um poder de subserviência, é um poder destruidor, realmente, a ponto do cara fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não tinha costume de fazer isso, eu tô fazendo agora, até por conta dos vídeos que a gente tá gravando aqui no canal do YouTube. Então, se você não assistiu ainda, olha ao que eu estou me submetendo por vocês. Então, por favor, dê valor a esse trabalho. Para a gente fazer reacts ou conversa mesmo sobre os assuntos da atualidade. Estou tentando me envolver na atualidade. Eu descobri que eu estava totalmente por fora por conta da música do Drops, do É Ele. Que aí a minha esposa me contou, falou que tava dando mal B.O. a música e tal. E eu falei, que música é essa? Que eu nunca ouvi. Falei, meu Deus, como eu tô por fora desse negócio. Então eu tô tentando me atualizar, né? E aí, cara, eu tava vendo alguns vídeos, assim, é absurdo. O nível de subserviência das pessoas é absurdo. É absurdo. E é absurdo a um tal ponto, para você entender o tamanho da influência que uma liderança espiritual tem sobre uma pessoa. Do cara chegar para um membro da igreja dele e falar, olha, Deus está mandando a sua mulher passar a noite comigo. E o cara falar, amém, pastor. Se Deus está mandando, amém. E a mulher falar também, bom, amém, se Deus está mandando, amém. E o cara deu a esposa dele para passar a noite com o pastor. Porque Deus estava mandando. O cara falando, olha, Deus está mandando você pegar o carro que você tem, o único que você tem, e oferecer como sacrifício no altar. E o cara que trabalhou a vida inteira para comprar aquele carro, que é o único bem que ele tem, ele pega a chave, o documento e transfere para a igreja. E amém, amém, pastor, amém, amém, amém. É o cara que... Esse vídeo foi, sim, acho que foi um dos vídeos mais humilhantes que eu já assisti na internet. É um cara, um apóstolo desse aí da vida, consagrando a igreja dele, trabalha na visão do G12, né? Então ele estava consagrando ali os 12, cada líder tem 12 pessoas junto com ele, e aí dali ele forma mais um que vai ter mais 12, e esse negócio todo, essa pirâmide evangélica. E aí ele fala, você quer ser um dos meus 12? Tem um monte de gente aqui na igreja, a igreja lotada, pensa num lugar assim que não dava para ver o fim. Era um Maracanã quase cheio. Todo mundo querendo ser dos meus 12, porque tem um monte de líder aqui, mas todo mundo quer ser um dos meus 12. Você não ia aguentar ser um dos meus 12, não tem como. Porque para ser dos meus 12 tem que ser assim, assado. Você quer ver uma coisa? Aí ele vai lá e pega sal e põe sal na mão. Ele fala, os meus 12 aqui agora. E os caras vêm e lambem o sal na mão dele.
Caraca. Quem lambe sal é boi. Mas são. Ele tocou o berrante e os bois apareceram. Nossa, mano, bizarro. É o nível de subserviência. É sério, isso tá na internet, domínio Tá? público isso aí. Domínio público. Meu Deus Isso do céu. é um nível de subserviência absurdo. Absurdo. Uma mulher, sei lá como que eu chamo esse ser humano, que ela tirou o sapato dela e fala pra galera, vem aqui trazer a sua oferta de sacrifício, e quando você chegar aqui, você coloca a oferta e dá um beijo no meu pé. E é uma fila de gente. É sério isso? Oferta, joga o dinheiro lá e dá um beijo no pé da mulher, da pastora. Que esposa fetiche. do apóstolo. Dinheiro, venha, viu? Isso. Dinheiro, venha. Aí os caras começam a Colocar dinheiro no cara? É. Nos bolsos. Dinheiro, venha. Tem um cara assim Meu na internet. Deus, é sério, Dinheiro, mano? venha. Quer ver como que atrai prosperidade? Ele faz assim, dinheiro, venha. Aí todo mundo levanta e começa a colocar dinheiro nele. Ah, vou pra essa igreja aí, mano. Vou ver se eu vou me tornar Parecendo um dos aqueles líderes filmes aí, quando pá. você vê os strippers e os caras botando dinheiro lá nela. Então, é a mesma coisa. Money, come here. Ah, é mesmo? É. E, cara, então, isso, o Boni, já representa muito mais do que dinheiro. Dinheiro é segundo plano já nessa parada. Dinheiro já é... Dinheiro é pra quem tá começando agora. É pra o infantil ainda. Então não é Esses caras, status, eles já né? estão num nível de exercer poder sobre as pessoas, e essas pessoas estão num nível de subserviência absurda que virou isso. O negócio agora, o lance agora é esse poder. E é um poder absurdo pra pessoa lamber sal na mão do cidadão. E esse cidadão, ele diz que ele é de Jesus. Não, não é. Ele diz que ele é de Jesus. Ele submete as pessoas. Pensa numa coisa, Jesus veio, pegou um baldinho e uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Esse cara manda os discípulos dele lamber o sal na mão dele. Esse cara é do diabo. Uhum. Isso é vaidade pra caramba. É que nem a mulher do beijar meu pé. Sim, sim. Caramba. Poxa, lembrei, sabe de quem aqui? Do Henrique Cristo. O Henrique Cristo tem lá as Henrique Cristetes lá Em que, risetes. que fazem tudo que ele pede. Sim. Também. Então, mas ele é o Cristo, né? é o personagem, Beleza, o pessoal, né? então, o pessoal tá servindo Jesus ali, né? Naquela pessoa dele, cara esquisito. É Rivotril também, aquilo ali você resolve só Total. com um Rivotril, internação. Gente. Tem que ser uma coisa bem pesada ali. Mas beleza, até ali elas estão ali, ou elas são pagas pra isso, óbvio, mas estão Tipo ali, Gabriel. é Jesus, né? Você mandou o Gabriel Lambessal na sua mão? Porque ele... E tem pressão alta. Ô, pastor, tem alguns comentários. Tem alguns comentários do Instagram, assim, bacanas. Vou ler alguns aqui, tá? O Tatis Bay Marcos tá assistindo lá de Toronto, Canadá. Opa! Cadê? Lilian Oliveira. O que o senhor acha sobre igrejas que faz células? Você falou sobre isso, né? Já falamos sobre isso. O problema não é fazer célula ou não, né? O problema é o propósito que você coloca nisso. O propósito da célula ou do pequeno grupo é aperfeiçoar a comunhão entre os irmãos. O problema é que essas igrejas com visão G12, M12, etc., É de crescimento. o objetivo é crescimento. Crescimento. O negócio é Rinodê. é Rinodê, exatamente. É criar pirâmide. E aí é uma visão horrível, horrível. Não tem nada mais anticristão do que esses modelos de crescimento de igreja. G12, M12, etc. Isso é uma máquina de moer gente. Eu quero trazer uma... Como é papo Caramba. de gente grande, daqui a pouco eu vou trazer uma 1000 graus, assim. Mas a Lídia Ribeiro disse assim, tem pessoas que falam em línguas, mas não segura a língua. Pois é. O Silvano 719. Marido da Adelaide. O marido da Leide? Leide Batista? É isso que eu tô falando aí, ó. Eu já ouvi um pastor falando que era só imitar o outro, que o outro tá falando você e você vai sair imitando e fala em línguas. É só imitar que você sai falando em línguas. Basicamente isso. Silvano, foi sensacional você imitar, né? Então, vamos falar, ripa lá pra trás, chupa bala house. E eu e a Patrícia tem o nosso Charamanaias lá. Inclusive, era o nome do nosso Chromecast, Charamanaias. Qual é a sua rede? Charamanaias. Clécia Alves. Paz do Senhor, boa noite a todos. Pastor Rodrigo, a quem tenho imensa admiração pelo homem usado a proclamar o evangelho de Cristo com tanta sabedoria e discernimento. Legal, Amém. hein? Glória a Deus. Valeu, que bom. Clécia. Minha pergunta é assim, pastor. Porque durante muito tempo, o André estava me falando isso, que inclusive ele viu isso aqui num dos episódios do Fé e Café.
a pessoa aprendeu errado e continuou ensinando errado. Então temos um ciclo aí, certo? E eu, conversando com o meu antigo pastor certa vez, ele falando sobre Apocalipse 11, das duas testemunhas. E quando ele deu aquela explicação, eu achei totalmente plausível. Que ele falando de Moisés e Elias. Anos depois eu fiz um curso sobre Apocalipse e vi que não era nada daquilo. Então, às vezes me parece também, pastor, que a gente é limitado em determinados conhecimentos, por isso aprende errado e por isso replica errado, né? Mas até que ponto eu posso pensar, é dose falar isso, mano. O meu filtro tá falando assim, Ney, essa aí você não solta. O outro tá falando, solta. 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 Meu antigo pastor, aí, coloca isso entre aspas. Ele tinha uma palavra para falar em línguas, e quando ele demonstrava pra gente que tava cheio do espírito, aquele irmão lá que falou de você, ele ia gostar. Ele dava uma tremidinha no ombro. Ele falava um charamanaias lá e tremia no ombro, e nós já, tá no espírito, agora vai. Mas é o que você falou, mano. Continua um cafajeste, tá ligado? Foi essa palavra, eu falei canalha. Continua cafajeste, mano. Então é dose a gente pensar nisso, no evangelho do palco e o evangelho da cruz, porque o palco, se você for aclamado, meu truta, pouquíssimos têm a coragem de fazer que nem Jesus, na hora que a multidão tava a milhão com ele Manda sair fora. né? Por isso que o pastor Rodrigo fala que o medo não é dar errado, o medo é dar certo. Porque é ali que a gente vai ser provado mesmo. Posso fazer uma pergunta aqui da audiência. Isso, da audiência? Eu achei interessante. É a Nilda. Peraí, deixa eu abrir aqui, peraí. Nilda Silva Ribeiro. Essa sedução tão eficaz em cima do povo seria espiritual ou carência mesmo? Pergunta boa, hein? Muito boa mesmo. É difícil definir, assim, né? Mas é como se fosse o canto da sereia mesmo. Nossa, É o canto da sereia. Parece que isso cega as pessoas. Isso faz com que as pessoas fiquem ludibriadas ou encantadas, entregues para esse tipo de voz. E é literalmente o canto da sereia. E claro que isso tem uma carência mesmo. Porque a máxima hoje dessas lideranças é se apresentar, por exemplo, como pai, né? Eu sou o seu pai espiritual, pai na fé e etc. Poxa, e aí você está falando com uma multidão de pessoas, uma geração de pessoas que tem uma certa dificuldade com essa palavra, com pai. Cara, sim, normalmente a mãe é muito presente, o pai é muito ausente. Até porque, sei lá, de repente o pai é o cara que trabalha fora, né? Tem ainda aquele modelo do pai que trabalha fora, que só chega à noite, e aí tem pouco tempo, e etc. Então, naturalmente, a pessoa ela cresce com essa carência paterna, um pouco de carência paterna. E aí você cai isso para uma geração anterior. Você cai para essa geração de agora, em que tanto pai como mãe trabalham, em que você tem uma quantidade de mães solos gigantescos, de pais que simplesmente descobre que a namorada tá grávida, ele pega o boné dele e vai embora. E ela que se vire sozinha e ponto. É raro, mas acontece muito. Então, tem uma geração inteira de pessoas que tem uma certa carência com paternidade. E aí, de repente, aparece um cara, assim, ele é o paizão. Ele é o pai. E você pode ver, inclusive, como é que as pessoas se referem às suas lideranças. Elas falam, não, é meu paizão, é um paizão, é o pai, é o pai, é o pai. E de onde que vem isso, né? Então sim fruto de uma carência, de uma figura que falta, que a gente não consegue preencher, e até inconscientemente a gente vai atribuindo essa carência a essa figura. E se o cara tem uma boa intenção, se de fato é um cara temente a Deus e que ele de fato vai ajudar você nos seus desafios, ajudar você a conhecer melhor a Deus e se conhecer melhor diante de Deus, cara, maravilha, assim. Se você pegar um cara bem intencionado que vai te ajudar, ótimo, beleza. Ele vai inclusive saber lidar com essa carência que você deposita sobre ele. Agora, se você pega um cara mal intencionado, que
também tem aos montes. Se você pega um cara mal intencionado, cara, maravilha. É tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Uma pessoa carente que vai depositar sobre ele todas as suas expectativas e aí ele vai poder agora te manipular para onde ele quiser. E se ele falar para você que você tem que ir na igreja às 6 horas da manhã e ficar até às 10 da noite, é isso que você vai fazer. Se ele falar que você tem que pegar parte do seu dinheiro ao invés de colocar comida em casa, dar lá para ele, é isso que você vai fazer. E se ele falar que Deus mandou a sua mulher passar uma noite com ele, é isso isso. que você vai fazer. É engraçado que nessas igrejas sempre falam muito de Gideão, não vai nessa tua força. Mas ninguém fala assim, ó, se é Deus falando, então chove só desse lado aqui e me dá um sinal. Não, Gil, o pessoal vai cego, bagulho louco. Louco Ô, demais. pastor, tinha uma parada que eu sempre vi assim sobre pessoas mais espirituais. Tem até uma pergunta aqui nesse aspecto. Sempre ia missionários lá na igreja, dava o depoimento e pra gente contribuir e tudo mais, e falava um aperto, mas falava também o testemunho. Tinha testemunhos assim fantásticos assim. Lá na África, na Guiné-Bissau, lá em Tchumbê. A Patrícia ama Tchumbê. Por quê? Em off eu falarei. Ao vivo não dá. Porque toda vez que vocês metem essa daí, tem palhaçada no meio. A Patrícia ama Tchumbê. Cara, e eu me sentia assim, eu pensava comigo, eu escutava lá a missionária falando, mano, É da tribo que ela vem, tenho certeza. aí é chapa quente. Aí é chapa quente, esse cara é muito espiritual. Hoje eu já vejo de outra maneira. Eu ainda continuo enxergando essas pessoas espirituais, porque é uma missão na África, em Guiné-Bissau, país pobre, certo? Não é missão em Orlando, né? Então eu respeito pra caramba. Só que hoje eu já vejo que você pode manifestar o fruto do Espírito de uma maneira mais natural, sem forçação, e você vai refletir naturalmente a glória de Deus conforme a sua busca. E não é uma busca de pagar o preço, como muitos dizem, sacrifício. Não, mano. Jugo suave, fardo leve, tô falando de convivência. Não, já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, tá ligado? Nessa pegada. Só que a maioria das pessoas ainda não tem essa sintonia ainda, pastor. Então, quando o cara faz o evangelho do palco, ele, como é que é? Ludibria muito fácil. E a pergunta que tem aqui é o seguinte, como que a gente pode identificar uma igreja saudável, percebeu que é a picaretagem do evangelho do palco em detrimento ao evangelho da cruz? Porque às vezes, me corrija se eu estiver errado, o mesmo pastor, ele pode estar falando o evangelho da cruz, só que se perde na performance, porque ele é um ser humano. Isso pode acontecer, eu tenho um contraste literal aí. Isso pode acontecer. Aqui eu acho que é o ponto X da questão, que é aquela linha muito fina. A gente tem um problema. Você falou, por exemplo, de missionários, né? Sei lá, o cara, às vezes, ele tá lá na África, ele vem aqui pro Brasil, e quando ele vem aqui, normalmente ele vem para poder contar o que estava acontecendo lá e levar uma oferta, porque lá realmente é um lugar que eles passam necessidade. Assim, é uma luta muito diferente das lutas que a gente tem aqui. Ótimo. Só que ele precisa convencer uma igreja carnal a contribuir com uma missão que é espiritual. Como que ele vai fazer isso? Cara, ele monta um aparato todo. Foto, vídeo, a cara, assim, cara cansada, com olheira, falando baixo e contando os desafios e falando dos problemas do fulano, do menino lá que morreu, do outro que estava doente, da dificuldade de ter acesso à saúde, os meninos não tomam vacina, não sei o que, não tem escola. Ele vai contar a parte ruim, ele vai criar um cenário para poder comover as pessoas, para ver se as pessoas finalmente colocam a mão no bolso e compartilham dinheiro para que ele continue fazendo a missão. Então, ele é um cara consciente, ele é um cara espiritual, ele está apontado para a direção certa, ele tem o propósito certo, ele está correspondendo à vocação dele, só que ele se entrega a esse modo teatral que se tornou as comunidades evangélicas. Ele se entrega a esse modo teatral da performance, porque, caso contrário, isso pode comprometer o que ele está fazendo. Entende a linha fina
do negócio. Porque, e agora? Sim, ele é um cara comprometido. O que ele faz? Ele simplesmente fala, então, gente, acabou, vou voltar pra casa e já era. Ele sabe o que ele deixou lá pra trás. Ele sabe que ele precisa voltar pra lá e ele precisa terminar o que ele começou. Ele precisa investir ali. Tem trabalhos a fazer e não tem recurso. E as pessoas que têm recurso não querem compartilhar. Porque elas são carnais. Só que ao invés da gente ensinar a igreja e trabalhar para que a igreja seja espiritual, o que é uma igreja espiritual? É uma igreja comprometida com o reino de Deus. A igreja comprometida com o reino de Deus, ela é espiritual, você não precisa forçar a barra. Meu irmão, se você precisa forçar a barra para tirar recurso da igreja que você está, é porque você está numa igreja carnal. Se você precisa pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ficar falando ali e estimulando as pessoas para que elas contribuam, você está numa igreja carnal. Você precisa fazer um teatro de convencimento para que as pessoas finalmente se comovam e contribuam. O que é isso? Se as pessoas entenderem qual é o verdadeiro propósito, assim, elas vão fazer isso voluntariamente. Elas vão propor isso no coração. Não é isso que o Paulo fala? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, se o seu coração for convertido, já existe uma proposta de contribuição e você não precisa convencer as pessoas. A partir do momento que você precisa convencer as pessoas a fazer, você está dialogando com uma igreja carnal. Você está dialogando com uma igreja que não entendeu o propósito. E aí, ao invés da gente ensinar para elas, e isso dá muito trabalho, a gente prefere continuar com a performance. Porque a performance dá menos trabalho. A performance é resultado rápido, imediato. Cara, eu crio aqui um negócio rápido para te comover e já era. Poxa, gente, me ajuda. Eu já participei desse negócio. Eu vim de lá. Eu vim do mundo neopentecostal. É uma performance e você arranca o dinheiro das pessoas. É uma história que você conta e as pessoas vão entregar tudo que tiver ali no alcance delas na hora. Basta uma boa performance. Você não precisa sentar com a pessoa e ensinar sobre Jesus, para que essa pessoa veja Jesus, para que essa pessoa ame Jesus e, amando Jesus, ela se entregue pela obra de Jesus. Não, isso aí gasta muito tempo. Faça uma boa performance. E se você tiver uma boa performance, essa pessoa tira... Cara, eu já vi a galera tirando aliança, tirando brinco, tirando joia, pegando dinheiro, saindo correndo na hora da administração, atravessando a rua, indo no banco para poder sacar dinheiro, na época que a gente não tinha Pix ainda, e com aquela correria, não tinha maquininha de cartão na igreja, nada disso, era nota mesmo, era dinheiro. Cara, as pessoas correndo para lá e para cá, feito doidas, atravessando a rua, fila do caixa eletrônico na frente da igreja ali, ficava cheio, e a galera sacando dinheiro para poder contribuir, porque é performance. E a performance. Então, às vezes você até tem do outro lado um cara bem intencionado, um cara de Deus. Uhum. E ele, ou ele não tem tempo de fazer isso, ou ele não tem condições de fazer isso, ou ele não tem profundidade e contexto, e repertório para fazer isso. Ou simplesmente ele entendeu que o lado da performance é mais fácil para fazer isso. E aí é que nasce o problema. Então, o problema nasce porque nós temos uma igreja carnal. Não tem amor. E nós queremos que essa igreja carnal se comprometa com questões espirituais. E ela não vai se comprometer. O dose, pastor, é que quando a pessoa... Tem um comentário aqui do Z que eu vou ler, ó. Que eu conheço uma pessoa que exatamente isso. Eu participava da célula que tinha que tirar o dízimo e oferta na célula todas as quartas-feiras. E tinha que levar para a igreja. Enquanto o anfitrião estava com a conta de água e luz atrasada. Que beleza, não? Então, isso nunca vai dar certo. Então, a minha colega fazia a mesma coisa. Com todo o amor, todo o carinho. E, mano, ela aloprou da igreja. Aloprou de um jeito assim, bagaceira. Só que eu sempre fico pensando naquele lance, se você constrói sua casa na rocha, tá ligado? Um discipulado, você mergulha mesmo na palavra e tal. Eu acho que você meio que se vacina, ou um mínimo, né? Só que isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho demais. É mais fácil você ir lá, deixa um pouquinho de olheira aqui, vai lá e fala, meus irmãos, estamos aqui, irmãos, na luta. O inimigo tá se levantando, eu preciso de 100 pessoas com R$1.000. Pronto.
Nossa. Tem uma pergunta aqui. Vou ler a pergunta do Gabriel, que olha... Caramba, Gabriel, você fez uma pergunta boa, hein? Tá aqui, enfim. Pelo amor, ó. Ó, como o modelo de simplicidade de Jesus confronta os valores do ministério moderno focado em números e fama? Nossa, mas aos 48 do segundo tempo, isso aí tinha que ser a pergunta do início do programa. Também, Ó, então, olha pastor, que ele pergunta pra ser- agora. pra- Foi, né? Não, mas para ser justo, tem duas perguntas aqui também que não daria para responder assim. A primeira é da Lady Batista. Por exemplo, se um pastor começa a falar em línguas e tiver alguém para interpretar, é válido? Paulo fala algo sobre isso em Coríntios, mas não sei se entendi de forma correta. É isso. É Essa tá isso. fácil, Fale um ou dois, um de cada vez, para que haja ordem e que haja intérprete. Se não tiver intérprete, segundo Paulo, cale-se. Cálice, eu ore para si mesmo. Olha no Instagram que tem uma moça. Que legal. Mandar um salve aqui pro Idalmo que tá assistindo a gente lá de Brasília, DF. A Fê Almeida fala assim: o pastor Rodrigo poderia dar uma pincelada na escatologia para nós? Oxi. Fê Almeida, se você estiver em São Paulo, domingo, eu nunca falo sobre escatologia. Domingo, agora, no nosso encontro Vai na Igreja falar? Batista Mosaico, o meu sermão vai ser um sermão escatológico. Ah, tá. Eu vou falar sobre escatologia no domingo, às 9 da manhã, lá na nossa comunidade. Então, se você estiver em São Paulo, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre escatologia. Se não tiver, acompanha pelo Instagram que vai estar ao vivo, Isso. né? Ah, meu Deus. Ah, tá. A Nilda fala assim, Nilda Silva Ribeiro, e como podemos fazer diferença estando em uma dessas lideranças enganosa dessa? Eita, pleura. Ela fala que ela saiu. Tem uma outra aí que ela fala de onde que ela saiu. Como a gente pode fazer diferença fazendo parte de uma dessas lideranças, né? Basicamente é isso. Uhum. E Romilda Teles, como falar para as pessoas alienadas... Romilda? Olha, nome da minha mãe. Como falar para as pessoas alienadas, aceitas que elas estão sendo enganadas? É muito louco isso aí, é verdade. É desafiador, desafiador. E aqui vai outro tema também, né? Uhum. Como Leva tempo. chamar a atenção dessas pessoas para que elas percebam. Eu Leva acho tempo. que pra Nilda, como pode fazer a diferença, mano, sempre chegar na humildade, porque se ela for pra um embate direto, ela vai ter que sair, mano. Uhum. Simples assim. E toda vez que você vai pro embate direto, você Ela sai. vai sair no prejuízo. Você sai. E o pior, o Nilda, é que assim, essa transformação na comunidade, ela precisa vir da liderança. Se ela começar nas pessoas, embaixo, o que normalmente acontece, as pessoas são pisoteadas. A liderança vai pisar em cima da gente, até a gente sair. E você é o rebelde. Uhum. A Nicole Andrade Almeida fala assim: eu sou da AD Belém e não consigo mais me encaixar nesse sistema, mas não sei de uma igreja onde eu poderia ir. Eu não sei de onde você é. Como que é o nome dela? Desculpa. Nicole, eu não sei de onde você é, Nicole, mas com certeza existe uma igreja bíblica, talvez não esteja tão próxima de você. Antigamente a gente podia usar essa expressão, né? Procura uma igreja mais perto da sua casa, mas essa expressão hoje é extremamente perigosa. A ideia é procure uma igreja mais próxima do evangelho, ainda que ela esteja longe da sua casa. Então pesquisa, ore, converse, enfim, você vai encontrar um lugar não perfeito, mas você vai encontrar um lugar bíblico que teme a Deus e que vai certamente ajudar você na sua peregrinação espiritual, com certeza. Existem, são poucas, como sempre foram, mas elas existem. Uhum. Ó, a Beatriz Marinato fala assim, ó: a performance está tão grande que não faz muito tempo eu vi num culto, numa live, onde as pessoas estavam doando Rolex na hora do culto. É mesmo isso, cara? Caramba, onde é esse culto aí pra nós ir lá? Caramba, mano. Rapaz, Eu Pois tô é. moscando, mano. não, Quebrou lá 100 a pau, relação da 200 minha pau. moto, lá sofrendo, lá camelando. Oxe, Não, vou entrar, não que vou virar isso? pastor disso aí, cara. Onde é essa igreja aí, minha filha? Fala, não, isso aí não. Quem viu no começo É viu triste. minha performance aí que foi 1000 graus. Você leva jeito, Eni. Que dá bizarro, pra ganhar um pastor. troco. Na moral, mano. É bizarro, né? É tenso. É tenso, é raro, mas acontece muito, né? E isso está impregnado hoje, infelizmente, no evangelicalismo brasileiro. O evangelicalismo brasileiro, majoritariamente, está enquadrado em tudo isso que a gente está falando aqui e denunciando.
uma das formas de chamar a atenção das pessoas é, de repente, a gente vai ter que encontrar um jeito, né? O jeito que nós encontramos de fazer isso é esse programa. Papo de Gente Grande, porque a nossa ideia é, de fato, colocar tudo isso aqui à tona e puxar o band-aid de uma vez só. Então, E dói. Isso, então é um processo doloroso e foi assim que nós encontramos e a gente tem entendido que isso tem alcançado o coração das pessoas e tem ensinado, educado as pessoas. Só que isso leva tempo e dá trabalho. A gente já tá aqui há mais de um ano fazendo isso. Então leva tempo e dá trabalho. Se você tiver paciência e amor, faça isso. Se aproxime das pessoas, converse com elas, ensine, discipule e com certeza elas vão mudar. Se dá a oportunidade de ouvir, né, pastor? Se dá a oportunidade de ouvir, porque é complicado. Você vem de um sistema de muitos anos, até você, cara... você é Ó, louco. uma dica que eu vou dar, assim, que eu recebi essa dica e sempre funcionou, pegue um texto, leia, Achei que você ia falar, pega um copo releia. com água. Não, até isso fazer sentido pra você, cara. Leia em outras versões, esmiuça o texto, que aquilo vai fazer sentido, não vai sair mais. Hebreus 4:12, a palavra do Senhor é viva, eficaz, penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma do espírito, sabe? Então, a minha dica é essa, examine as bonito. escrituras. Agora pega um copo com água que o Ney vai fazer aquela oração. Aquela Meu Deus do céu. Pessoal, Glórias. muito obrigado pela audiência. Vai ter culto domingo, pastor? Fala aí. Sim. Domingo nós vamos ter a nossa ceia, nosso encontro de ceia, primeiro domingo do mês. Nós vamos nos encontrar para ceiar. E você está convidado. Se você estiver aqui em São Paulo, quiser estar aqui com a gente. Como eu disse, eu não falo sobre escatologia, evito falar. Mas o que eu tenho para compartilhar nesse domingo está apontado para essa direção. Então nós vamos ter lá uma reflexão, um sermão com um teor escatológico e eu quero compartilhar isso com você. Domingo a partir das 9 da manhã estaremos juntos na Narciso Sturlini 124 em frente à Prefeitura de Osasco. Se você estiver de boa aí, vem com a gente aqui celebrar. Rapaz, Beatriz, na Lagoinha de Alphaville tava dando Rolex, mano. E nosso estúdio é lá do lado e nós moscando. Que é isso? Pessoal, um bom final de semana pra vocês. Deus abençoe. Só mandar um salve aqui rapidinho pra Rosani Costa, que tá falando lá de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Ó, Da hora. Gente de Brasília. Ô, galera, perdoa. Brasília. Toronto. Que mais? Carapicuíba. Osasco. Mano, quanta gente. Joinville, Santa Catarina. Gente, obrigado aí a audiência de demais. vocês. Se você tá chegando hoje aqui pela primeira vez, antes de sair, inscreva-se no canal, por gentileza, ativa o sininho, deixa o like, que semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente de volta. Segue lá, PR Rodrigo Moraes, pr.Rodrigo Moraes no Instagram, certo? Yes. Se você quiser mais conteúdos, quiser acompanhar os livros do Pastor Rodrigo, acesse o site Rodrigo Moraes Pastor. Rodrigo Moraes Pastor é o site. Lá tem quantos livros? 33 livros? 22. Caramba, 22 livros. Cara, um melhor que o outro, você pode adquirir também, tá bom? Segue lá, ednei.matias.7. Segue lá também eu, Gavi Pereira, que é o Gabriel. Segue rodrigoboni.oficial e também o nosso podcast, o Nós por Nós, o npn.podcast. Cara, pra finalizar, você acredita que a gente tirou foto com o pastor que a gente entrevistou agora na terça-feira e fizemos o N, né? Que é um N em Libras. O cara perguntou pra assim, o que significa esse sinal aí? Aí eu fui, digitei. Esse é um N em Libras, né? Que a gente colocou, simbolizando Nós por Nós. O cara respondeu embaixo, eu fiz uma pesquisa que esse sinal é um sinal diabólico. Você acredita nisso? Começou. Quase eu fiz um outro sinal pra ele. Mensagem subliminar. Aí. Misericórdia. Gente, Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Tamo junto e até semana que vem. Café Café, papo de gente grande. Beijo pra vocês. Valeu, gente. Seus lindos. Pó da terra.